Olá a todos, bem-vindos a mais uma aula da nossa 9ª edição do curso sobre o uso terapêutico da cannabis sativa. Hoje é nossa 13ª aula, a aula que a gente vai receber a doutora Carolina Nossetti, que está com a gente também desde o começo do curso. Nessa edição, a doutora Carolina Nossetti vai falar sobre fibromialgia e dor. Espero que vocês gostem da aula e tenham todos um bom final de semana. A gente se vê na terça-feira. Olá a todos, meu nome é Carolina Nossetti, eu sou médica. Prazer estar aqui para mais uma aula do curso de extensão da Unifesp sobre cannabis para fins medicinais. Hoje eu vou trazer informações relacionadas ao uso da terapia canabinoide no alívio de sintomas relacionados à fibromialgia. Vamos falar também um pouco de dor e do manejo da dor com a terapia canabinoide. Um pouquinho aqui da minha jornada, trabalho com cannabis há 10 anos, faço parte de algumas entidades e lidero no dia a dia a Interdoc, que é a minha clínica, e a Intercut, que é uma empresa de educação. Trazer algumas informações introdutórias aqui na aula. Nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre os principais elementos relacionados a cannabis. Então, por exemplo, o sistema endocannabinoide, o mecanismo de ação, e também a relação com a fibromialgia e as queixas de dor. Então, a gente vai unir esses dois tópicos, né, dor e fibromialgia, e vamos conversar sobre o uso medicinal da cannabis e as suas aplicações possíveis para o manejo das queixas relacionadas à dor. Um dado que eu acho que é muito válido a gente trazer aqui é com relação à prevalência de fibromialgia, que afeta mais ou menos 25 milhões de pessoas no Brasil. Então, de acordo com uma publicação recente do Senado Federal, até 12% da população brasileira convive com a fibromialgia. Esses dados foram coletados pela Sociedade Brasileira de Reumatologia e representam mais ou menos 25,7 milhões de pessoas no Brasil. Mais ou menos 70% são mulheres entre 30 e 55 anos. Para as queixas de dor, em média, 74 milhões de pacientes são afetados. Nessas informações, a gente também inclui dores neuropáticas, oncológicas, e também decorrente de outras condições, por exemplo, efeitos colaterais de quimioterapia. Parte das queixas relacionadas à dor crônica são expressadas por pacientes com fibromialgia, com ou sem diagnóstico. Então, é uma importante informação aqui com relação à aula, trazer o quão prevalente é a fibromialgia e quantas pessoas também têm dor, que não necessariamente são ligadas à fibromialgia, mas certamente um número considerável dos pacientes com dor podem ter o diagnóstico de fibromialgia. E um dado relevante que eu acho que é válido também a gente mencionar é que o Brasil é o país que tem mais pacientes ansiosos do mundo. E também o país que mais consome Rivotril. Como a fibromialgia tem uma correlação com questões emocionais dos pacientes, com estresse, alguns desses pacientes estão fazendo automedicação, se automedicando, porque os pacientes acabam entendendo que quanto mais ansioso ou estressado eles estão, maior a chance deles terem as crises de dor relacionadas à fibromialgia. Então, o Rivotril é muito usado para controle de
de ansiedade, e talvez a gente consiga aliviar não só a dor dos pacientes com fibromialgia, mas também trazer um alívio relacionado à ansiedade, que pode ser que alguns pacientes observem, né, essa ansiedade no dia a dia. Então, achei que era importante trazer, apesar da aula não ser ansiedade em específico, como existe essa possibilidade, essa prevalência, né, não só a possibilidade, mas um impacto da ansiedade na fibromialgia, achei que era importante vocês terem acesso a esses dados. É interessante esse slide pelo nome, né, um livrinho da editora do Conselho Federal de Medicina, A Tragédia da Maconha. Apesar desse título muito esquisito, ali uma pessoa fumando, e que não tenha um potencial terapêutico a vaporização da cannabis, mas o Conselho Federal de Medicina que tanto é contra, né, o uso fumado de substâncias, eu entendo, existe toda uma assim, preocupação, né, com a forma de consumo, não é a mais segura. Fazer a forma fumada ou vaporizada certamente tem mais impactos com relação a efeitos negativos, né, do que quando a gente compara com os do óleo, que tenha um potencial, não é talvez a forma mais segura de consumir ou mais saudável, mas ter alguém fumando no livrinho da CFM tem ali um objetivo que certamente não é ajudar os pacientes. Mas, de qualquer forma, apesar da capa tendenciosa, o nome, enfim, eles trouxeram uma pérola para a gente. Dentro desse livrinho, eles mencionam algumas evidências conclusivas com relação ao uso dos canabinoides. Uma delas é a dor crônica em adultos, e a outra que é a espasticidade, que é um tipo de rigidez muscular que pode ser muito dolorosa para os pacientes, e aqui no caso, essa espasticidade é em esclerose múltipla. Então, a gente tem documentado pelo livrinho do Conselho Federal de Medicina que existem, sim, evidências conclusivas com relação ao uso terapêutico dos canabinoides no tratamento de condições dolorosas, aqui mencionado, né, dor crônica e espasticidade, que uma rigidez muscular, que pode ser bastante dolorosa para os pacientes. Agora, trazendo aqui algumas informações relacionadas a cannabis e ao endocannabinoidoma, que é um conceito que vem sendo mais falado. Vou trazer aqui algumas informações com relação a isso, que eu acho que seria interessante a gente trazer um pouco de luz sobre essa perspectiva que eu vou trazer para vocês. Então, por muito tempo, a cannabis e os derivados da cannabis foram associados única e exclusivamente aos seus efeitos psicoativos, e isso acabou atrasando um pouco as pesquisas e o desenvolvimento, né, o preconceito relacionado a isso, mas com o passar dos anos, a gente viu, né, novas descobertas, mais pesquisa, e certamente a ciência voltou a dar mais atenção, né, sobre os potenciais medicinais, além, né, dos reports com relação ao uso adulto. Também a gente começou a ver um aumento considerável das publicações relacionadas ao uso terapêutico da cannabis. E esse potencial terapêutico relacionado à cannabis tem dois fatores principais. Primeiro, a presença de algumas substâncias produzidas na cannabis. Os principais são os fitocannabinoides, temos outras classes de componentes, como os terpenos e os flavonoides, que também têm um potencial terapêutico, mas aqui a categoria principal dos fitocannabinoides tem como duas moléculas mais estudadas o THC e o CBD. E um segundo fator aqui, o sistema endocannabinoide, que está presente no organismo humano e está preparado para interagir com essas substâncias, né, os fitocannabinoides,
e também é envolvido no funcionamento de outros sistemas. Então, o sistema endocannabinoide, ele tem o potencial de modular outros sistemas fisiológicos, como o sistema imunológico, o sistema gastrointestinal, musculoesquelético, entre outros. E o sistema endocannabinoide, além de produzir seus próprios canabinoides endógenos, como o 2-AG, 2-araquidinoilglicerol e a anandamida, o sistema endocannabinoide também tem os receptores canabinoides. Então, aqui dentro do sistema, a gente tem os endocannabinoides produzidos no nosso corpo, os receptores canabinoides, e aqui do lado eu deixei aqui os fitocannabinoides. Então, falamos dos endocannabinoides, falamos dos receptores, e falamos dos fitocannabinoides, que têm uma ação também nos receptores canabinoides. Então, existe uma interação chave-fechadura, a chave sendo os canabinoides e as fechaduras sendo os receptores, e que, quando se ligam, desencadeiam uma série de funções no corpo. O sistema endocannabinoide, ele facilita a comunicação de diferentes partes do nosso organismo, inclusive micro-organismos que estão presentes no sistema gastrointestinal e no cérebro, e essa ligação não só dos fitocannabinoides ou dos endocannabinoides aos receptores, mas também essa ligação com componentes do gastrointestinal, micro-organismo do gastrointestinal, a gente viu que é algo muito mais complexo e maior, definitivamente, do que só a ligação receptor-canabinoide. Existe, então, esse conceito de endocannabinoidoma, que é uma expansão, vamos dizer assim, do sistema endocannabinoide, porque é mais que só ali, né, os receptores e os ligantes do sistema, porque existe uma interação com outros sistemas fisiológicos, micro-organismos do nosso corpo. Então, essa definição de endocannabinoidoma englobando não só o sistema endocannabinoide em si, mas onde existem outras correlações com o sistema endocannabinoide, trouxe esse conceito um pouco mais para a consciência aí nos últimos meses. Eu tenho escutado mais profissionais falando sobre esse endocannabinoidoma, eu acho que era importante trazer isso para vocês. Acho que também é válido trazer a importância de um estudo mais profundo relacionado a isso, porque dos principais objetivos do sistema endocannabinoide, das principais funções, é a homeostase, que é o equilíbrio das funções do nosso corpo. E aqui, trazendo um pouquinho das enzimas de degradação, que acabam impactando ali na quantidade de 2-AG e anandamida, que são mantidos na fenda sináptica, mas, de qualquer forma, é um sistema que se autorregula. Não é o único que se autorregula, mas certamente esse é um dos grandes impactos aqui do sistema endocannabinoide, essa autorregulação. Os efeitos são desencadeados pela presença dos endocannabinoides no nosso organismo, e existe uma forma deles se regularem por meio do impedimento da produção ou degradação. Então, dependendo de aonde a gente age aqui, que enzima que a gente vai impactar aqui, a gente vai poder ou produzir mais endocannabinoides ou impedir a sua degradação. Então, existem vias diferentes ali de manipulação desse sistema endocannabinoide. Então, os dois principais endocannabinoides, que são 2-AG, eles são degradados por enzimas. Então, o 2-AG ele é degradado pela MAGL, e a anandamida é degradada pela FAH. Então, a gente impactando ou
agindo nas enzimas de degradação, a gente tem a possibilidade de aumentar a quantidade de 2-AG e anandamida no nosso organismo, porque a gente, agindo nessas enzimas, a gente vai diminuir a degradação dos endocannabinoides. E aí, nesse slide, tem todas as relações aqui, ou as principais relações aqui entre produto, enzimas, subproduto. Um pouco complexo, mas eu acho que é interessante a gente ter essa visão do todo. Aqui nessa imagem a gente vê os principais canabinoides, diferentes classificações, aqui os fitocannabinoides, os endocannabinoides, os canabinoides sintéticos. Aqui dividido, né, entre fitocannabinoides, terpenos e flavonoides. Aqui relacionados aos endocannabinoides a gente tem os endocannabinoides, que são os, vamos dizer, clássicos, né, anandamida e 2-AG, e a gente tem algumas outras substâncias que agem no sistema endocannabinoide, mas não necessariamente são chamados de canabinoides, como, por exemplo, o palmital e o etanolamida, o OEA também. Muito interessante esse aqui na prática clínica. O PEA, eu prescrevo para os meus pacientes e eu consigo acesso por meio de farmácias de manipulação. É um anti-inflamatório bem interessante. E o OEA, eu tenho uma resposta bem positiva na redução do apetite dos pacientes com essa substância, bem interessante. E aqui à direita, os canabinoides sintéticos. E nesse slide a gente vai falar um pouquinho dos receptores não canônicos, que são os não tradicionais, e eles têm relação com queixas de dor. Aqui eu vou dar destaque ao GPR55 e os receptores vaniloides tipo 1 e 2. Tá aqui o vaniloide nesse lado, a gente vê também o GPR55 aqui, a ação tanto dos fitocannabinoides quanto dos endocannabinoides, os canabinoides sintéticos, tá resumidinho, e aqui fala um pouco também dos efeitos fisiológicos, né, dessas ligações aqui, em dor, apetite, humor, na parte imunológica, e em outras partes aqui do nosso sistema. Então, a parte do endocannabinoidoma é composta por esses receptores não canônicos, né, não clássicos, e eles não são necessariamente específicos para essas funções que estão listadas aqui, mas estão envolvidos ali no endocannabinoidoma, então eu acho que é importante a gente entender. Indo um pouco mais de detalhe, aqui no GPR55, ele está relacionado a algumas funções como motilidade gastrointestinal, de nosso interesse, né? Nessa aula a gente entende que existe uma correlação, né, do sistema endocannabinoide com diferentes sistemas, e a gente vai falar também da relação desse receptor com as dores neuropáticas e inflamação, que esse receptor está bem relacionado a isso. Esse receptor, né, o GPR55, ele serve de ligação para o CBD, para o fitocannabinoide, na modulação de neuropatias. E além desse receptor GPR55, também de grande importância são os receptores vaniloides, o TRPV1 e 2, que também não são considerados especificamente canabinoides, eles falam não canônicos, né, receptores não canônicos, e eles tanto podem ser ligantes do CBD, quanto de canabinoides endógenos, como a anandamida. Então, esses receptores são principalmente ligados à percepção de temperatura, dores térmicas, estímulos nocivos ali, locais, né, na pele, nos tecidos, e a ativação desse receptor, ela está envolvida em processos inflamatórios, dor crônica, e pode ser também responsável pelos efeitos de diminuição da hiperalgesia, que é a sensação exagerada de dor,
e quando a gente age nos receptores vaniloides, a gente tem o potencial de controlar essa dor exagerada, e a gente consegue fazer isso com o uso de CBD, por exemplo, o óleo rico em CBD. Agora, com relação à inflamação, então, mencionei para vocês que existem esses receptores que estão conectados, né, com a inflamação. Aqui a gente vê na membrana os receptores canabinoides CB2, aqui e aqui. A gente tem também na membrana o receptor vaniloide do tipo 1, nessa figurinha, e o GPR55. Existe uma ação dos canabinoides no sistema nervoso central e também na parte periférica do nosso sistema, em algumas células do sistema imunológico. A gente tem ações diferentes que vão levar à redução da inflamação. Então, quando a gente fala, né, de inflamação, parece que é algo sempre muito ruim, mas na realidade a inflamação é parte do processo normal das pessoas. O desafio aqui não é ter inflamação, o desafio aqui é quando ela é persistente, porque ela tem o potencial, né, de desencadear queixas como dor, e também uma inflamação persistente pode causar uma doença crônica. Tem várias doenças crônicas que podem sair do aumento da inflamação. Então, essa imagem mostra, né, esse caminho do funcionamento, da sinalização, e o potencial do CBD na inflamação. E uma das características, né, dos canabinoides em inflamações periféricas, essa atuação aí nos receptores vaniloide do tipo 1, como está aqui, do receptor CB2, o GPR55, todos eles estão envolvidos em inflamação. Então, essa interação do receptor CBD nos receptores tem o potencial anti-inflamatório, principalmente quando a gente está falando aqui do sistema nervoso central. Muito interessante quão impactante é, né, a ação do receptor do CBD na redução da inflamação. E, como já falado, existe um impacto, né, um pareamento do sistema endocannabinoide com o sistema imunológico, pela presença, né, de receptores em células imunológicas, em órgãos relacionados a funções imunológicas, e a atividade do sistema endocannabinoide impacta certamente na expressão de anticorpos, ou na quantidade de anticorpos e outros compostos produzidos no nosso corpo relacionados à imunidade, inclusive a própria produção de células imunológicas. Então, existe uma ligação assim, é uma relação da quantidade desses componentes inflamatórios ou anti-inflamatórios com o uso de canabinoides. Então, existe uma propriedade anti-inflamatória do sistema endocannabinoide, existe um impacto nos níveis de citocinas, que são como se fossem mensageiros do sistema imunológico, e quando a gente consegue manipular, quando a gente consegue impactar essas citocinas, diminuindo, aumentando, dependendo da situação, a gente consegue otimizar algumas das funções do sistema imunológico. E existe um potencial anti-inflamatório quando a gente atua de forma bem direta, né, dependendo ali do receptor, ou qual canabinoide que a gente está colocando ali na conduta do nosso paciente, pode ter um potencial anti-inflamatório maior ou menor. E aí, no caso da ativação do receptor CB2 pelo CBD, por exemplo, a gente observa a inibição da produção de macrófago, que é uma célula imunológica. Essa é uma imagem extremamente complexa, mas eu acho que é válido a gente depois parar, vocês pararem esse slide, dar uma olhada com mais detalhe.
o macrófago é uma célula vassourinha, assim, do sistema imunológico, que limpa, que retira os lixinhos ali produzidos pelo metabolismo, e é interessante que existe um impacto, né, dos canabinoides nessa célula. Em específico, na ativação do CB2 pelo CBD, a gente vê que essa ligação, essa ativação inibe a produção de macrófagos pró-inflamatórios. Então, a gente aumenta a produção de macrófagos anti-inflamatórios e a gente diminui a função, a produção de macrófagos pró-inflamatórios. E também a gente tem alguns efeitos da anandamida e do 2-AG em algumas células diferentes aqui desse slide, nas células do sistema imunológico, e tanto a anandamida quanto o 2-AG demonstram esse potencial de modulação do sistema imunológico. Então, a escolha dos receptores em cada célula varia, né, conforme o endocannabinoide. Dependendo qual endocannabinoide e qual tipo de célula, a gente vê respostas diferentes. E nesse slide aqui em cima, a gente consegue ver os receptores, então CB1, CB2, receptores vaniloides, GPR55, outros receptores aqui, e a forma de ação, ou onde impacta, né, os canabinoides, por exemplo, o CBD, aonde que ele vai se ligar, ou pode se ligar, ou pode trazer algum impacto aqui nos receptores. Então, aqui se menciona o CBD, como o CBD tem o potencial, né, de atuar na FH, por exemplo, é a molécula que faz a degradação da anandamida. Então, o CBD pode, por meio desse impacto na FH, aumentar a anandamida, que é o mimético, parecido, pode agir de forma similar ao THC no nosso organismo. Acho que é muito interessante ver a versatilidade dos diferentes receptores do endocannabinoidoma, e nessa imagem a gente consegue ver quão versátil, né? Esses são os canabinoides no nosso sistema imunológico. Agora, já trazendo mais informações um pouco mais direcionadas para fibromialgia, dor. E antes da gente falar da fibromialgia, acho que é importante contextualizar o mecanismo de funcionamento geral da dor, da sua percepção, então, tanto o funcionamento quanto a percepção, e ver quais outros sintomas estão relacionados à fibromialgia e outras condições de dor que a cannabis pode impactar. Então, existem receptores específicos no organismo para perceber os estímulos dolorosos e qualquer potencial danoso no sistema. Esses sensores, eles ficam localizados nos terminais nervosos finais, na maior parte dos tecidos do organismo. E uma vez que a gente recebe algum estímulo doloroso, essa mensagem é carregada do lugar do potencial dano até a espinha, até a medula espinhal. Então, aqui nesse slide, a gente consegue ver aqui o tecido, perdi aqui, o tecido, então o corpo entende aqui que teve uma injúria, teve algo que impactou aqui, que pode ser danoso para o sistema. Essa informação é levada para a medula, e aí sobe para um entendimento melhor no sistema nervoso central, para o entendimento dessa dor. Existem alguns processos relacionados à dor, 4. Então, na imagem 1, por exemplo, a gente vê um exemplo de como acontece o processo de transmissão e modulação. Então, na transdução, a gente tem ativação dos terminais nervosos, por algum estímulo danoso, né, causado no tecido. Vocês podem ver aqui no cantinho esquerdo.
Então, a transmissão é o processo da mensagem sair do tecido e ser levada aí pelos terminais nervosos para o sistema nervoso central. Então, a transdução é só a ativação do terminal, e a transmissão é o processo de levar a mensagem do tecido para o cérebro, que vai processar ali a percepção da dor. A gente também tem um processo que chama modulação, que é um processo muito específico ali, que tem o potencial de reduzir essa atividade de transmissão. Então, acho que esse é um dos pontos principais quando a gente vê os mecanismos dos canabinoides. E a gente tem a parte da percepção, que é essa consciência subjetiva produzida por sinais sensoriais, envolve a integração de várias mensagens sensoriais, que tem uma informação coerente, significativa, que o corpo coleta ali e percebe, tem essa percepção muito individual. Então, é super complexo e inclui ali a interpretação pessoal desse estímulo. E aqui na parte direita, na imagem 2, a gente consegue ver o caminho que o sistema nervoso central, né, que recebe essa informação do tecido, e alguns componentes periféricos que viajam por nervos, terminações nervosas, diferentes estruturas do corpo, né, que são sensíveis aí a estímulos nocivos, uma alta temperatura, uma pressão mecânica, também estimularia esses nerve endings, que são essas terminações nervosas finais do nosso organismo. Então, os componentes entram na coluna espinhal, pela parte dorsal, da parte de trás da medula, e eles vão carregando e transmitindo a dor até o local de processamento dessa dor. Então, a gente tem toda essa complexidade na transmissão dessa informação para o cérebro e no processamento. E tem em alguns pontos diferentes a gente consegue modular ou impactar com os canabinoides, buscando uma menor percepção dessa dor, uma menor transmissão dessa dor, enfim, tem formas diferentes aí de manipular ou modular esse sistema. E a dor, ela atinge 37% dos brasileiros, esse é um número extremamente relevante, esse é um dado da SBED, Sociedade Brasileira para o Estudo de Dor. Essa pesquisa também mostra que a faixa de idade média da dor é 41 anos, as mulheres são maioria quando a gente vê os relatos de dor, então eu acho que essas informações mostram, principalmente para os profissionais de saúde, que o quão impactante pode ser levar a terapia canabinoide para a sua prática clínica. Não tem mais esse acentinho, tá? Oides, não tem. Opioide não tem acento. Como canabinoide, também não tem acento. Já caiu esse acento. Então, com relação à dor crônica, eu acho que é válido lembrar dessa prevalência, né, um número muito alto de pessoas com dor no Brasil. Eu acho que é válido também a gente considerar a quantidade de efeitos colaterais que a gente pode ver, né, nos nossos pacientes que fazem uso de medicamentos alopáticos para dor, a possibilidade de dependência química de alguns medicamentos, como, por exemplo, a morfina, e opções aí não opioides para o tratamento da dor crônica. Vou falar um pouquinho sobre isso nos próximos slides. Trazer aqui algumas informações relacionadas à saúde mental e a correlação de questões emocionais com a fibromialgia. Então, existe ali uma ação maior dos psiquiatras, né, no cuidado dos pacientes com fibromialgia.
mas eu acho que é válido trazer as comorbidades, alguns sintomas outros relacionados, e 20% mais ou menos hoje do paciente, dos pacientes convivem com algum tipo de dor crônica, seja fibromialgia ou não. Esse dado aqui passado, né, de 37% é em algum momento da vida. Então, nesse próximo slide aqui, pelo menos essa referência que eu coloquei aqui embaixo, ele fala de 20% e menciona fibromialgia, então tem ali uma diferença, prevalência alta de qualquer forma. E existe um desafio na consistência ali do diagnóstico de fibromialgia. Muitas pessoas não foram diagnosticadas, mas têm fibromialgia, existe uma dificuldade do diagnóstico em si. É difícil quantificar as queixas dos pacientes, mas de uma maneira geral, 2 a 4% da população, essa seria aqui a epidemiologia, com a fibromialgia. A maioria dos pacientes são do sexo feminino e vão aumentando conforme a idade. Tem alguns fatores de risco relacionados com o diagnóstico de fibromialgia. Existe uma correlação com condições reumatológicas, como, por exemplo, lúpus, algumas outras condições autoimunes. Também uma possível ligação com histórico familiar de fibromialgia, alguns distúrbios de sono, saúde mental impactada, falta de atividade física, então, existem algumas correlações. A falta de concentração, então o FOG da fibromialgia, às vezes não só a dificuldade de foco, mas também de atenção. Muitos pacientes relatam cansaço muito grande, às vezes com dormência nas mãos, nos pés. Alguns outros sintomas de desconforto também são relacionados, de uma maneira geral, impactando negativamente a qualidade de vida desses pacientes com fibromialgia. É uma condição com diferentes sintomas associados, mas o mais comum, presença de dores crônicas espalhadas pelo corpo, hiperalgesia, que é uma resposta aumentada aos estímulos dolorosos, e o diagnóstico é difícil, como mencionei agora há pouco. É muita inconsistência aí no diagnóstico, e é comum que os pacientes passem alguns anos aí buscando fechar esse diagnóstico, que depende de uma investigação, às vezes por mais de um profissional, pela complexidade, né, da condição. E por ser uma doença crônica, a intenção aqui é melhorar a qualidade de vida desse paciente, diminuir aí os desconfortos, né, relacionados a essa condição. Os exercícios físicos, mesmo que seja de baixo impacto, são certamente recomendados. A gente vê isso claramente nos estudos científicos, que existem excelentes respostas da melhora da qualidade de vida com o exercício físico, né, impactando aí não só na dor, né, diminuindo a dor, mas melhorando aí a saúde mental, melhora de distúrbios do sono. E a origem em si da fibromialgia não é conhecida, mas existe ali uma desconfiança ou um direcionamento para a gente pensar que existe alguma mudança, algum desafio do processamento da dor. Então, como a dor é processada no organismo dos pacientes com fibromialgia, é um pouco diferenciado. E a fibromialgia tem uma associação com a presença de dor em tecidos moles do músculo. Existem pontos específicos que os pacientes relatam essa dor, e esses pontos, eles entram na avaliação do diagnóstico, se eles têm sensibilidade ou não nesses pontos específicos. Então, não existe nada, uma
algo que a gente consiga ver. Por isso que o diagnóstico é bem difícil. Então, tem um caráter crônico, né, nesses pacientes, muitas vezes debilitante, muitas vezes os pacientes faltam alguns dias no trabalho, é uma convivência que nem sempre é fácil. Lógico, nenhuma doença crônica é fácil de conviver, mas certamente a fibromialgia é uma que é complicada, porque não envolve só a dor, existe uma correlação com saúde mental, com ansiedade, com estresse. Então, as pessoas que têm fibromialgia normalmente conseguem ver essa ligação entre estresse e ansiedade e aumento das suas dores no dia a dia. Então, acho que é importante os pacientes terem essa consciência, mesmo porque é difícil, né, muitas vezes o controle, e se existe um entendimento que o emocional impacta a fibromialgia, dos pacientes buscarem técnicas e formas de controle emocional, de melhor conhecimento sobre si mesmo, e tudo isso pode ajudar. E existe uma correlação com outras condições não psiquiátricas, por exemplo, a síndrome do intestino irritável, existe essa possibilidade, inclusive 10 vezes mais nos pacientes com fibromialgia do que nos pacientes sem fibromialgia. A gente vê também uma correlação da fibromialgia com enxaqueca, alguns pacientes também apresentam dor em ATM, existe também essa correlação. E aqui, trazendo, esse slide é muito interessante, mas eu vou trazer uma outra informação assim, com relação a ele, porque apesar da complexidade, o impacto é muito interessante nos receptores, e a gente tem visto um aumento considerável dos estudos pré-clínicos e observacionais. Então, a intenção agora é trazer um pouquinho mais de informação sobre isso. Então, em modelos animais, o tratamento da fibromialgia com o uso dos canabinoides, eles normalmente são com componentes sintéticos, e com relação aos receptores CB1. E nesses estudos, a gente consegue ver uma diminuição na sensibilidade dos receptores vaniloides, que tem assim, muita base científica já dessa correlação, dessa importância também de estudo, né, da ligação dos canabinoides com o receptor vaniloide do tipo 1. E para as aplicações do produto Full Spectrum, a gente tem alguns publicados, tem um estudo que foi feito com 20 pacientes, onde a gente consegue ver que o limiar de tolerância ali para dor era maior quando a gente usava mais THC. Então, a gente já vê pelos estudos clínicos que o uso de THC nos pacientes com dor mostra ali uma tolerância maior desses pacientes nessa sensação da dor, subjetiva da dor. Então, acho que é muito interessante a gente estudar mais, né, como cada canabinoide impacta ali na dor. Então, não só o CBD, que a gente vê uma possibilidade de impacto, mas também o THC. E também os próprios endocannabinoides, né, aqui demonstrado o 2-AG, o 2-araquidonoilglicerol e a anandamida, aqui mostra a degradação da anandamida em ácido araquidônico. O ácido araquidônico faz parte da nossa inflamação, e aqui a MAGL, a enzima degradando o 2-AG, e que no final também vai dar o ácido araquidônico, que é parte da nossa inflamação. Então, a anandamida está diretamente ligada à inflamação,
se liga nos receptores amiloides e tem funções diferentes ali relacionadas à inflamação, resposta imunológica. E em modelos de pesquisa animal, a gente vê que o 2-AG e a anandamida se mostram com efetividade na redução da inflamação. E uma maneira da gente manter os endocannabinoides por mais tempo na circulação é a gente atuar nas enzimas MAGL e FAH, porque se a gente bloqueia aqui, se a gente acha uma forma de reduzir a ação dessas enzimas, a gente vai ter mais anandamida e 2-AG no nosso organismo, e assim a gente consegue modular a inflamação e as dores. E nesse estudo a gente vê, né, o potencial e as propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias do CBD. Na minha prática clínica, eu pouco atuo só com canabidiol, tem alguns pacientes que são trabalham com esporte elite, e eles não podem usar o THC, então, em alguns casos específicos, eu uso o CBD, e eu também vejo que mesmo sem o THC tem um potencial anti-inflamatório, mas certamente na dor, quando a gente usa um produto full spectrum, a gente tem um controle melhor na prática clínica. Então, como boa parte das dores, inclusive as dores reumáticas, elas vêm de quadros de inflamação, a gente entende que quanto menor a inflamação, melhor para os pacientes com fibromialgia. Então, é importante que o paciente com fibromialgia tenha isso como um dos objetivos do seu tratamento, que é reduzir a sua inflamação. Os canabinoides podem ajudar, né, nesse manejo, na redução das queixas de dor, redução da inflamação. E nesse estudo aqui em específico, os dados mostram a eficácia do CBD, né, em condições inflamatórias e oxidativas. Também mostra o CBD como um possível tratamento da neuropatia diabética, bem dolorosa. Também foi sugerido nesse estudo esses efeitos anti-inflamatórios por vias diferentes, acho que é interessante, e os estudos mencionados aqui nesse artigo confirmam que o CBD reduz, ou tem o potencial de reduzir os níveis de citocinas pró-inflamatórias. As citocinas são vamos dizer, moléculas de comunicação dentro do nosso sistema imunológico, e além de reduzir esses níveis de serotonina, a gente também vê a inibição da proliferação de células T, a indução de apoptose de células T, redução da migração e adesão das células imunológicas. Então, alguns que isso também impacta demais ali no manejo da inflamação pelo organismo. E o CBD funciona em diferentes partes do processo fisiológico, é muito interessante de ver isso. E a maioria dos estudos mostra não só a ação num lugar específico, né, num receptor específico, mas em vários lugares diferentes, levando de forma conjunta as ações a uma redução da inflamação. Esse estudo é bem interessante. Ele traz aqui informações dos pacientes que estão substituindo aqui os medicamentos opioides por canabinoides. Então, pacientes que usam opioide para dor e que aqui se dispuseram a usar os canabinoides. E é interessante que quando o paciente concordou muito, ele foi incluído com essa cor azul. E aqui, quando ele foi perguntado se o paciente foi capaz de diminuir a dose de opioide, juntando os que concordam e os que concordam muito, ele tem 97%. É um
é um número grande demais para ser negligenciado. Então, a gente sabe que existe um potencial de alívio, sim, né, quando a gente usa os canabinoides para dor. Entendemos que os canabinoides têm menos efeito colateral, menor quantidade ou possibilidade de dependência, e aí a gente vê que existem opções não opioides para o tratamento de dor, que estão disponíveis, e a gente precisa certamente ter mais ferramentas em mãos. Aqui nessa monografia de Oxford, a gente vê o potencial analgésico do CBD, com base em estudos de alta dosagem do CBD, a ação do THC nos receptores CB1 e CB2, que reduz a excitabilidade no terminal, né, no finalzinho ali do nervo, que é induzida por inflamação e injúria. A gente viu alguns slides anteriores com relação à passagem dessa mensagem para o sistema nervoso central. Então, a gente vê a perspectiva, a possibilidade, né, de diminuição do uso de opioides para dor, se a gente sabe manejar o sistema de forma correta. Então, a ação da ativação do receptor CB1 diminui a liberação de alguns neurotransmissores, além de impactar ali localmente e isso mudar a percepção de dor dos pacientes. Então, existem estudos diferentes mostrando aí o potencial, né, do positivo dos canabinoides aqui no gerenciamento de sintomas relacionados ao câncer. Agora trazendo os tratamentos, manejo de sintomas. Nessa revisão, a gente vê alguns pontos principais com relação ao manejo das queixas da fibromialgia, e aí a gente dá um destaque para o declínio da saúde mental nos pacientes crônicos. Então, existe, por exemplo, a presença de depressão em 80% dos pacientes com dor crônica, é uma prevalência grande demais para ser ignorada. E para fibromialgia em específico, os derivados da cannabis podem ser aliados na diminuição das dores, da ansiedade e na melhora da qualidade de vida de uma maneira geral, né, do paciente crônico. Aqui nesse estudo, aí já foi direcionado para um report pessoal, né, direto dos pacientes com fibromialgia, que mostra melhoras significativas nos campos de dor e qualidade de vida, com retorno e verificação, né, depois de 6 meses, que mostram que o uso medicinal da cannabis é sim uma terapia promissora, né, para o tratamento de fibromialgia, em especial a refratária. E quando a gente compara, né, os efeitos adversos com relação aos opioides, a gente vê que certamente o cannabis tem menos efeitos colaterais do que os canabinoides. E aqui, né, na imagem 1, a gente vê a percepção geral dos efeitos da cannabis em pacientes depois de 6 meses de tratamento, e aí um destaque aí maior das respostas mostrando melhoras moderadas desses pacientes. Nessa figura 1, a gente observa número de pacientes aqui e algumas das respostas. E olha que interessante, que a maior barrinha aqui são os pacientes relatando uma melhora significativa e também uma melhora moderada. Então, aqui nessa imagem a gente vê essas duas respostas aqui na percepção dos pacientes. Na imagem 2, a gente tem uma comparação da intensidade da dor, em uma escala de 0 a 10, né, antes, que é o vermelho, e depois, que é o azul, né, dos 6 meses de uso. E olha que interessante, como vai saindo, né, do azul, do vermelho maior, né, ele vai aumentando, e o azul
que é o depois, né, diminuindo aí a intensidade da dor. Então, essa parte é com relação à intensidade. E aqui, nessa imagem 3, a gente vê um comparativo da qualidade de vida, né, do paciente com fibromialgia, sinalizando aí boa ou ótima depois de 6 meses de tratamento. Então, aqui mencionando boa ou muito boa depois desses 6 meses de uso da terapia canabinoide. E esse estudo aqui traz o impacto, né, dos canabinoides no sistema endocannabinoide, os pacientes com fibromialgia, traz aí uma revisão pré-clínica e clínica, e trazer aqui um destaque para um report dos pacientes sobre o uso de cannabis para diminuição dos sintomas relacionados à fibromialgia, e alguns efeitos adversos relacionados aos canabinoides. Claro que a gente precisa de mais estudos para fazer uma recomendação específica de fibromialgia, a gente ainda não tem essa base para fibromialgia de forma específica. Então, acho que tem que investigar, a gente tem que continuar investigando, certamente. Em relação a efeitos colaterais, não muitos, quando a gente compara com os opioides. No CBD, a gente vê uma possibilidade de sonolência, mudança na consistência das fezes, tem alguns efeitos colaterais que podem ser um ganho secundário. Por exemplo, alguns pacientes têm redução da glicemia, redução da pressão arterial, e aí pode ser que eles consigam reduzir os remédios se eles tiverem diabetes ou um diagnóstico de hipertensão arterial. Já o THC, possibilidade de sonolência, tontura, boca seca, ou a psicoatividade. Alguns pacientes agitam, é um efeito colateral, síndrome do pânico. E certamente a gente tem que sempre prestar atenção no potencial da interação entre os canabinoides e o uso de anticoagulantes. Sempre analisar com bastante critério. Vou trazer agora algumas informações relacionadas à prática clínica, à minha prática clínica, que é o que eu faço. Claro que cada colega, cada profissional de saúde vai ter a sua prática. Por que eu estou trazendo isso aqui? Porque eu estou vendo um número crescente de pacientes chegando no meu consultório que já passaram em 2 ou 3 médicos de cannabis. Por quê? Só a prescrição de cannabis não faz milagre nenhum. E eu acho que enquanto a gente não perceber que uma personalização desse cuidado, o ensinar para o paciente é essencial e não tem milagre que se faça em 1, 2 horas de consulta. Então, vou trazer um pouco do que eu faço para fazer o manejo dos meus pacientes com fibromialgia e dor crônica. Então, eu entendi há alguns anos que só uma prescrição não resolve, né? O diagnóstico, a conduta e a prescrição, pouco efetivo. Então, eu não tenho uma consulta, eu não ofereço consulta no meu consultório, eu ofereço um programa terapêutico. Por quê? Porque eu percebi que se eu não fico junto com a minha equipe com esse paciente por algumas semanas, eu não consigo passar as informações que o paciente precisa absorver sobre esse ajuste terapêutico, e quando a gente passa essas informações para o paciente e ajuda o paciente a fazer o ajuste, então uma resposta melhor. Cannabis não é milagre. Se uma pessoa com dor, com fibromialgia, continuar inflamado ou aumentando a sua inflamação, a chance de ter dor é enorme. E as pessoas não têm esse tipo de informação na faculdade. Eu não sabia quais eram os alimentos inflamatórios da minha faculdade. Ninguém falou que o paciente com dor teria que parar de reduzir muito ou suspender o consumo de comida inflamatória, porque senão a gente vai enxugar gelo. Se os canabinoides na dor, eles impactam positivamente na dor, porque um dos motivos é em diminuir a inflamação. Se eu tô comendo glúten toda hora e queijo, que é super inflamatório, o paciente vai ficar com dor.
porque um está tentando reduzir a dor, que é o canabinoide, e o paciente está aumentando a sua dor por meio do consumo de alimentos inflamatórios. Então, assim, não tem milagre. O paciente com dor tem que comer alimento inflamatório se quer ficar sem dor. Faz sentido algum essa enxugação de gelo. Alguém precisa falar para esses pacientes. Senão eles vão usar cannabis e achar que a cannabis vai resolver. E não vai resolver a maioria dos casos. Por quê? Porque está inflamado. Porque tem que ajustar o hábito de vida da pessoa. Então, eu fiz nesse formato, em 4 etapas, o cuidado dos meus pacientes. Eu faço um cuidado integrativo. Tá? Eu não faço cuidado de longo prazo. Vocês veem aqui, eu faço 6 semanas. Mas é porque é a minha prática. É porque eu só faço isso da vida. Então, não estou falando que isso aqui é para todo mundo. Mas como todos os meus pacientes usam cannabis, eu direcionei desse formato para ter começo, meio e fim. Por quê? Eu quero que o meu paciente, depois que sair daqui, ou antes e espero que depois, na sequência do seu cuidado, tenha um apoio de algum médico integrativo. Então, pode ser um nutrólogo, pode ser um ortomolecular, pode ser um médico funcional, médico do estilo de vida, um médico que olha o paciente como um todo. O que acontece? Hoje, na cultura, não são todos médicos, mas boa parte, vai no médico da cabeça, aí o médico da cabeça não olha a barriga, aí o médico da barriga não olha o pé, aí o médico do pé não olha a mão, e se a dor tá no pé, mas começou na barriga, como é que faz? Nunca vai descobrir, porque não olhou na barriga. Então, a minha intenção é sempre olhar o paciente como um todo e considerar mudanças no seu estilo de vida em paralelo ao uso dos canabinoides, sabendo que a mudança de estilo de vida é muito mais importante do que os canabinoides, porque sem isso, a chance dos canabinoides funcionarem é menor, e isso pode trazer uma frustração para o paciente. Então, a primeira etapa é o acolhimento do paciente, triagem, porque eu preciso entender se o paciente tem um potencial terapêutico de redução dos sintomas com os dos canabinoides. Tem paciente meu que viaja horas para estar no meu consultório. Imagina que se eu recebo um paciente com uma, sei lá, bateu o dedão em um direito do pé na parede, que é canabinoides. Não é uma indicação. Tem outras questões de saúde que não são indicação. Então, é por isso que eu coloquei essa etapa de triagem para evitar de frustrar os pacientes, que pode ser que eles acham que a cannabis é indicada para o caso deles e não é. E aí eu tenho uma terceira etapa, aqui eu tenho consulta e interconsulta, por quê? Porque eu também atendo pacientes de outros colegas. E como que acontece essa interconsulta? Um colega que começou, por exemplo, a prescrever cannabis há pouco tempo, não quer fazer isso sozinho, eu e a minha equipe técnica, a gente faz uma interconsulta com esse colega e orienta a estratégia da conduta terapêutica, e depois eu e minha equipe, a gente faz juntos a quarta etapa do acompanhamento terapêutico e manejo no meu consultório, são 6 semanas. De novo, eu não estou falando que esse é o modelo que todo mundo deve usar, mas eu estou trazendo isso aqui porque eu vi que funciona bem para os meus pacientes, e eu quero compartilhar. Eu não estou aqui para trazer algo e falar, isso aqui é meu, ninguém copia. Na realidade, não me importa nada que copiem, porque eu sei que se fizer isso aqui, a chance de você ter uma resposta positiva com seu paciente e frustrar ele menos é maior. A gente vai frustrar menos e ter um impacto maior. Então, esse é o meu objetivo, tá? Se vocês acharem que encaixa na prática clínica de vocês, considerem isso. Tem ajudado muitos dos meus pacientes, porque evita frustrações. No acolhimento, porque eles conseguem uma informação técnica sobre o programa, sobre acesso a cannabis. Na triagem, evita a frustração de chegar no meu consultório e não ter uma indicação. A interconsulta ajuda os colegas que não têm uma estrutura para fazer o acompanhamento dos seus pacientes, e a gente faz. Então, e eu não faço cuidado de longo prazo, então não fico com o paciente de nenhum colega, sempre volta o paciente para o colega que indicou o programa, e esse aqui é o pulo do gato. É aonde a gente tem ligações semanais, ou com o farmacêutico, ou com o médico da minha equipe, para coletar dados clínicos e ensinar o paciente a fazer sozinho. Eu não quero que esse paciente dependa de mim no final.
E 5 gotas 2 vezes por dia não resolve, mas não resolve mesmo. E eu canso de chegar, eu estou cansada de chegar no consultório paciente com a prescrição 3 gotas 2 vezes por dia. Que é isso? Trocou um comprimido 3 vezes por dia por 5 gotas 2 vezes por dia. Não é assim. É personalizado o cuidado. E a gente precisa ensinar esse paciente a fazer o ajuste. E se você não tem uma estrutura para acompanhar seu paciente 6 semanas com uma equipe multidisciplinar, por favor, disponibilize-se para o seu paciente para responder dúvida, porque imagina esse paciente que já está extremamente confuso, inseguro, desconfortável, uma terapia nova, não sabe do que se trata, tem um efeito colateral, está ligando para o consultório do colega e ninguém atende, porque a gente não tem essa estrutura. O paciente fica com dúvida, o paciente vai ter efeito colateral. Inclusive, o efeito colateral faz parte do achar a dose certa. Então, efeito colateral é efeito. O paciente pode estar com uma sonolência que impede o paciente de trabalhar e não consegue falar com o médico. A solução poderia ser simples, que é reduzir a dose. Então, por isso que isso foi feito dessa maneira. Essencial alinhamento de expectativas, cannabis não é bala de prata, os pacientes, nem 100% dos pacientes têm uma resposta, e existem efeitos e efeitos colaterais relacionados. Com relação à estratégia terapêutica, como eu mencionei, a mudança de estilo de vida, para mim, é mais importante que os canabinoides, porque independente se é canabinoide, se é opioide, se é o que for, sem a mudança de estilo de vida, a chance de qualquer terapia funcionar reduz. Então, por que não? Né? Você fazer um cuidado do paciente como um todo, não só trocar Rivotril por cannabis. É trocar 6 por meia dúzia. Mais seguro? Certamente. Resolve? Nem sempre. O que é o estilo de vida? Mudança de estilo de vida, a gente tem nos Estados Unidos, chegando aqui, a medicina do estilo de vida, que tem vários pilares, vou trazer algo adaptado aqui, que é um tripé da mudança de estilo de vida, que é pensamento, alimento e movimento. No pensamento, eu trago para os meus pacientes algumas ferramentas de condutas relacionadas à saúde mental e resiliência. Meditação é uma ótima opção, se conhecer, ir no psicólogo, uma lista aqui de potenciais ferramentas, tá? Mas como a aula já passou muito aqui do tempo, eu vou deixar só esses dois, psicólogo e a meditação, como ferramentas. Alimento não inflamatório, é enxugar gelo um paciente com dor e com fibromialgia comer comida inflamatória. É enxugar gelo. Quem sabe se deve parar ou não de comer comida inflamatória é quem está com dor, não é o profissional de saúde. A gente pode falar, porque a gente tem base suficiente para isso, para dizer que alimento inflamatório é ruim para dor. E aí a pessoa escolhe se a pessoa quer ficar com dor ou se a pessoa quer comer alimento inflamatório. O que é esse alimento inflamatório? Glúten, então pão, macarrão, inflamatório, leite e derivados de origem animal, especialmente uma proteína que se chama caseína. Minha preocupação não é a lactose, mas porque na fruta tem a frutose e ninguém está deixando de comer fruta por causa do açúcar na fruta. Mas, certamente, a inflamação das proteínas do leite é muito ruim. A caseína, que é a principal proteína do leite, se transforma num tipo de opioide no nosso corpo. O opioide é da mesma classe da heroína. Então, aonde é que achamos normal consumir uma substância que tem uma proteína que é transformada em opioide no nosso corpo? Alto potencial aditivo, as pessoas estão viciadas em queijo. O gosto é secundário, se existe potencial de vício. Então, glúten, leite derivados, açúcar e adoçante. Um substituto poderia ser a calda de agave, que é a planta que se faz a tequila. Embutidos muito ruim para a nossa saúde. E os industrializados. Aí o que sobra? Tudo da quitanda e uma proteína. Então pode ser uma proteína animal, um peixe, um frango caipira, ou uma proteína vegetal, como por exemplo o grão de bico.
um movimento. Pode ser movimento ativo, pode ser movimento passivo, sempre respeitando as condições do paciente. Mas a gente precisa fazer exercícios. Para quem tem condição, exercícios tipo funcional ou tipo HIIT, que é um aumento e diminuição da frequência cardíaca, são exercícios de alta intensidade em intervalos específicos, muito positivo, para a produção de endorfinas e endocannabinoides. E depois que eu alinhei com o meu paciente as mudanças de estilo de vida, aí eu entro nas outras terapias, canabinoides, suplementos, etc. Prezamos aí pelo início com doses baixinhas, a gente vai seguindo devagar, a gente tende a manter doses baixas, depende da necessidade do paciente. Cada paciente tem uma dose, escute o seu paciente, esquemas diferentes. A gente sabe que para dor a gente tem respostas com produtos ricos em CBD, com produtos ricos em THC, produtos 1 para 1, proporção 1 para 1. Vejo muito mais resposta com produtos 1 para 1. Então, na minha prática clínica, agora na minha prática clínica, tá? O início é entre 1 e 5 miligramas por dia de óleo rico em CBD, eu divido em 2 tomadas normalmente, e vou aumentando as doses a cada 2, 3 dias. Como eu falo com o paciente uma vez por semana, por meio da minha equipe, eu vou fazendo reavaliações. Uma delas é quando a gente chega a 40 miligramas por dia. Tem um paciente que usa 10 miligramas por dia para dor e tem uma resposta positiva, e tem um paciente que usa 650 miligramas de óleo rico em CBD por dia e tem uma resposta. Então, depende do paciente. Se eu começo com óleo rico em CBD e eu não tenho a resposta que eu quero, aí eu adiciono o THC, indo na direção desse produto 1 para 1. Queria agradecer aí a atenção de todos, muita informação mais que eu queria trazer para vocês, infelizmente, pouco tempo aqui para eu trazer tudo. Queria trazer para atenção a necessidade do cuidado integrativo desses pacientes com dor. A gente precisa pensar na saúde mental das pessoas, no se conhecer, alimentação não inflamatória, se movimentar. Muitas vezes incapacitante as dores da fibromialgia, e como tem uma relação com a saúde mental, é essencial que a gente faça esse cuidado da mudança de estilo de vida. Agradeço a atenção, qualquer dúvida eu deixei, bom, agora eu tirei, mas estava ali meu Instagram, DRA Carolina Nossetti, eu estou ali, respondo as perguntas nas DMs, se tiverem alguma dúvida, pode deixar lá ou no feed ou no DM que eu respondo. É um ótimo curso para vocês.